Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, meus amigos e amados de meu Pai, claro, lógico. Então, graças a Deus. Veja só, minha amiga e meu caro amigo, ontem nós falávamos sobre as crianças, né? As crianças que foram trazidas até Jesus e os discípulos procuravam evitar que as crianças se aproximassem de Jesus. E Jesus disse, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E ele fala, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não pode entrar nele. Quer dizer, o reino de Deus é para as pessoas humildes. Porque criança é humilde. A criança aceita tudo que você apresenta para ela. Então, porque é humilde, ela não tem senso de maldade, senso de perigo, porque é inocente. Então, nós falamos que viríamos dar um dia que nós iríamos fazer uma oração em favor das crianças. E engraçado que estávamos falando ontem com o bispo Renato, e ele falou para mim, bispo, o senhor falou a respeito das crianças, e eu estava pensando exatamente fazer no Dia das Mães, aproveitar o Dia das Mães e convidá-las para trazer as crianças, para a gente ungir, para a gente abençoar. Aí ele disse assim, coincidentemente, nós estávamos planejando isso. Eu falei para ele, olha, no reino de Deus não existe coincidência, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Deus nos deu o sinal. Ele falou comigo e falou com o Renato, simultaneamente. Quer dizer, eu creio que este dia vai ser um dia extraordinário. Até porque as crianças são as maiores vítimas dos adultos. Hoje nós temos uma humanidade corrupta, uma humanidade completamente desnorteada, bagunçada, desrespeitosa. Nós temos uma humanidade cruel. Por quê? Os adultos de hoje, na sua, eu diria, grande parte, foi abusada quando crianças. É isso aí. Não tiveram família, não tiveram o referencial de pai ou de mãe. Infelizmente, desgraçadamente, esta é uma realidade que nós enfrentamos hoje. Dificilmente você vai encontrar uma criança que teve os pais presentes, que teve uma educação, que aprendeu o temor ao Senhor. Por exemplo, o papai, meus pais, papai não era, ele era maçom, a minha mãe era católica, e nós fomos criados dentro de um padrão de temor para com Deus, graças a Deus. Nós éramos 7, sobraram 7 filhos, e não teve nenhum filho que se desviou para as drogas, para os vícios, para as coisas erradas que existem nesse mundo. Fomos criados dentro de um padrão. Papai era um homem muito rigoroso, enfim, mas tanto o papai quanto a mamãe nos deram educação e fomos criados dentro de um ambiente familiar, um ambiente respeitoso, um ambiente em que a gente aprendeu a tomar bênção até das pessoas mais velhas, que não eram nem parentes, mas
ao que nós aprendemos. E graças a Deus, nenhum de nós se desviou para as drogas, vícios, essas coisas mais. Mas eu sei que muita gente hoje, infelizmente, eu ontem estava até assistindo uma reportagem que fala do tráfico de crianças. Sabe lá o que é isso? Tráfico de crianças. Você que é pai, você que é mãe, cuide da sua criança, não deixe sua criança com ninguém, não confie em ninguém. Cuide da sua criança, porque, de repente, a sua criança está sendo cerceada por um adulto. Às vezes, o adulto é o próprio pai ou a mãe, mas tem acontecido isso, muito. Então, amiga e amigo, eu preocupando-me com essas crianças, com essa geração que está vindo aí, é que nós vamos, no Dia das Mães, no domingo, dia 10, se eu não me engano, 10 de maio, nós estaremos consagrando as crianças para que elas sejam guardadas, protegidas. Vamos ungí-las. Assim como nós ungimos, eu estava me ungindo há pouco para o dia de Pentecostes, dia 24. Mas no domingo, dia 10 de maio, estaremos nesse propósito de ungir as crianças. Então, você que é mãe, você que é pai, pode trazer suas crianças, que nós vamos fazer essa unção, e não tem que pagar nada, nem estacionamento, sabia? Nem estacionamento. Então, todos são muito bem-vindos para esta campanha de fé em favor, exclusivamente em favor das crianças, isto é, das próximas gerações, porque seu filhinho, sua filhinha é a próxima geração. Então, vamos protegê-los com a oração. Graças a Deus, que Deus nos guardou a minha família, guardou os meus irmãos. Graças a Deus. E é isso que nós queremos que aconteça também com a sua família, com os seus filhos. Vamos entregá-los nas mãos de Deus e confiar que Ele vai guardá-los, em nome do Senhor Jesus. Eu queria falar também um assunto muito interessante, muito importante, com licença. Que não tem a ver com esse assunto, mas está incluído aqui nas Sagradas Escrituras. A Bíblia fala, aliás, foi o próprio Jó. Você conhece Jó. Você sabe, todo mundo conhece a história de Jó. Jó foi um homem podre de rico. Ele era o mais rico do Oriente. O mais rico do Oriente. Um homem, imagine como ele deveria ter sido invejado, né? Por causa da riqueza incalculável dele. Era um homem, mas ele era um homem de Deus, um homem bom, um homem que servia a Deus, fazia seus sacrifícios, oferecia os seus sacrifícios pelos seus filhos. Seus filhos davam festas e etc. Então Jó falava consigo mesmo, pode ser que eles nessas festas tenham ofendido a Deus, então Jó apresentava a Deus sacrifícios em favor dos seus filhos. Isso mesmo. Mas Jó, ele teve um problema. Ele carregava um problema. Mesmo sendo saudável, rico, um homem invejado, o mais rico do Oriente, mesmo sendo um homem de Deus, Jó carregava consigo o quê? O medo.
Isso mesmo. Ele disse, depois que ele ficou doente, enfermo, porque o diabo tocou em Jó para provocar Deus e incitar Jó contra Deus. Então, Jó disse naquela altura: aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu temia me sobreveio. E o que eu receava me aconteceu. Quer dizer, Jó já contava antecipadamente com o que viria a acontecer com ele. Foi uma revelação de Deus? Eu não acredito. Não acredito. Não creio. Mas eu creio que Jó era tão feliz, tão abençoado, tinha uma família maravilhosa, mas carregava lá no fundo do seu coração aquele temor, aquela duvidazinha, sabe? Que fica incomodando, que fica futucando e suscitando dentro das pessoas um temor, um medo de perder aquilo que ela alcançou. Veja como é interessante, como é importante a gente ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o guia. Ele é o guia daqueles que foram selados com o Espírito Santo, aqueles que entraram no reino de Deus e vivem sujeitos à lei do reino de Deus e fazem a vontade de Deus. Então, as pessoas que recebem o Espírito Santo, obviamente, não têm esse temor ou esse medo de acontecer algo ruim em suas vidas, porque elas estão no Espírito, elas estão vivendo em Espírito. Jó não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo não havia sido dado ainda, descido sobre as pessoas, porque o Espírito Santo veio para substituir Jesus. Então, Jesus tinha que morrer, ressuscitar, subir aos céus, assentar-se à direita do Pai, para que então ele pudesse enviar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não havia vindo até então. O que acontece é que quando a gente teme ou tem um receio, qualquer tipo de receio, imediatamente, quando a pessoa é de Deus, ela imediatamente repreende aquele pensamento negativo, aquela dúvida, e ela fica em paz consigo mesmo e com Deus. Mas quando a pessoa deixa aquela duvidazinha permanecer e tem medo, foi o que aconteceu com Jó. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Então, talvez você seja uma pessoa que carregue dentro de si um temor disso, temor daquilo, um receio disso, um receio daquilo. Mas quando se tem o Espírito de Deus guiando a nossa mente, isso não acontece, porque a pessoa mesma repreende esses pensamentos negativos. Porque é um pensamento negativo, no caso de Jó, aconteceu mesmo. E isso acontece com quem anda na dúvida, isso acontece com quem não tem paz consigo mesmo, não tem paz com Deus, né? Os ímpios, é como o próprio Deus disse,
os ímpios não têm paz. Então, os ímpios são, digamos assim, cerceados, são açoitados pelo temor, pelo medo de perder. Medo de perder. Esse medo de perder vai fazê-los perder, com certeza, porque é o que está previsto dentro deles e eles aceitam. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, e essa é uma das grandes razões porque nós teremos no dia 24 de maio, o dia de Pentecostes, estaremos orando, clamando, pedindo, suplicando, estaremos invocando, cobrando, essa é a palavra certa, cobrando de Deus o cumprimento das profecias. Ele disse que nos últimos tempos ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Claro, toda a carne que vai buscá-lo, não é? A carne que buscá-lo. Porque a carne que não buscá-lo, que desprezá-lo, essa vai ficar de fora. Mas quem buscá-lo, então vai receber. Então nós estamos nessa campanha de fé por todas as pessoas que invocam, que têm no Senhor Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Você é da igreja A, B, C, D. Não importa qual igreja você seja. Não importa qual congregação você tem congregado. Mas se você é uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, então você tem o direito de cobrar de Deus o Espírito Santo, para que não venha a ser frágil ou fraca ou fragilizada por esses pensamentos de medo, de receio, porque ainda mais agora, nesses tempos difíceis, que só se fala de guerra e rumores de guerra, só está falando de fome, miséria, e enfim, um inferno, apagão. Nós estamos ouvindo falar isso todos os dias. Quer dizer, nós estamos chegando no ponto final dos tempos, o tempo do fim. Então, minha amiga, meu amigo, mais do que nunca, nós temos que nos revestir do Espírito Santo, o Espírito que criou todas as coisas, o Espírito que, com a sua palavra, trouxe à existência as coisas que não existiam. Esse Espírito quer estar dentro de você. É isso mesmo. Deus quer ser um com você. Você sabia disso? Você sabia disso? Jesus disse assim, olha que bacana, legal a beça. Vale a pena a gente ler aqui, lá em João, capítulo 14. Nós falávamos sobre isso ontem. João, capítulo 14, e no versículo 23. Mas deixa eu beber um pouquinho de água. Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar a palavra não é guardar como se guarda dinheiro ou joia, não. Guardar a palavra se guarda no coração, na mente, para usá-la como arma contra as dúvidas. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E meu Pai o amará. E viremos, quer dizer, o Pai, Jesus, viremos para ele e faremos nele morada. Aí no versículo 26, Jesus fala do Espírito Santo, que o Pai enviará
em seu nome, em nome de Jesus, o Espírito Santo. Quer dizer, quando a gente ama Jesus, a gente guarda a palavra dele, obedece, segue, se molda o seu caráter, sua maneira de ser, vivendo de acordo com essa palavra. Isso é que crê e amar Jesus. Quer dizer que Jesus aqui associa o amor não a sentimento, de forma nenhuma. O amor aqui está associado a uma obediência, ou seja, a uma decisão que todos podem amar. Todos podem amar a Deus. Se você ama a Deus, você obedece a sua santa palavra. E obedecendo a sua santa palavra, você vai colher os frutos, as promessas, as bênçãos que a palavra de Deus contém. A palavra de Deus contém. Então, é assim, ele promete vir e fazer morada dentro de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade dentro de você. Isso é possível, desde que você venha decidir ouvir e obedecer a sua santa palavra. Por exemplo, eu tenho falado isso. Você é aquela pessoa que tem vivido, por exemplo, com mentirinhas pequenininhas, mas a mentirinha, por menor que seja, é do diabo. O diabo é o pai da mentira, disse Jesus. Então, você tem que eliminar a mentira da sua vida, da sua boca, da sua mente, do seu coração. Você tem que eliminar a mentira. Se você quer receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, o Espírito Santo é o Espírito de verdade que Jesus promete. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem quer o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, tem que moldar a sua vida de acordo com a palavra de Deus e deixar a mentira. Não só a mentira, mas todas as suas atenuantes, as suas raízes, né? As raízes da mentira, o engano, etc, etc, etc. Então, amiga e amigo, isso vai fazer de você um homem, uma mulher sábia, porque você vai saber semear a boa semente na boa terra para colher os bons frutos. O que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Comece a semear as boas sementes, você vai colher os bons frutos. Nós colhemos hoje o que plantamos ontem. Vamos colher amanhã o que estamos plantando hoje. Por exemplo, Jó, né? Acabamos de ler aqui Jó. O que eu temia me sobreveio. Quer dizer, ele deixou-se ser semeado pelo temor de perder, temor de ficar doente, temor, enfim, do que aconteceu com ele. Ele receava, o que ele receava aconteceu. Mas quando se tem o Espírito Santo, a pessoa não teme. Ela não teme nem a morte, quanto mais esse mundo. Então, amiga e amigo, vamos partir para esse dia 24 de maio, dia de Pentecostes, para que todos sejam selados com o Espírito Santo. Pentecostes quer dizer a colheita, o dia da colheita. E também quer dizer isso. E nós vamos ter essa colheita, uma colheita farta. Em todo o mundo haverá gente selada, batizada, consagrada para Deus com o Espírito Santo. Inclusive, neste dia 3, nós estaremos começando o jejum de Daniel, o jejum de informações. Tá bom? Vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueça, no Dia das Mães, no Brasil, dia 10, as mães vão trazer, os pais vão trazer os seus filhos para serem consagrados, ungidos. E
nós vamos ter muito prazer em fazer isso em todo o Brasil e no mundo inteiro. Nós vamos fazer essa consagração no mundo inteiro. E quem quiser trazer o seu filho e sua filha, seja bem-vindo, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.